Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Nós estamos aqui mais uma vez reunidos para poder trazer para você um assunto maravilhoso, um assunto extremamente atual, um assunto perigoso, um assunto que muitas vezes a gente fica sem saber como é que trata, mas o bom da palavra de Deus, a riqueza da palavra de Deus é que ela nos ensina todas as coisas desse mundo. O assunto de hoje do nosso estudo, nós vamos falar sobre a ética cristã e o suicídio. Isso é extremamente polêmico, tem um monte de gente que pensa um monte de coisa diferente. E aqui hoje, nessa palavra, nós vamos entender perfeitamente o que a Bíblia diz a respeito de suicídio. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor, ó Deus, por tão rica oportunidade de mais uma vez, ainda que toquemos num assunto tão polêmico, Senhor Deus, nós sabemos que esse assunto é um assunto que o Senhor nos esclarece com relação a ele. Então, Deus, em nome de Jesus, fala nos nossos corações, nos deixa, Senhor Deus, conhecer aquilo que o Senhor pensa sobre o suicídio e faça, Senhor Deus, com que nós sejamos cada vez mais enriquecidos com a Tua palavra, com o Teu poder e, acima de todas as coisas, com o conhecimento do Senhor, de forma que tudo isso se transfira em sabedoria para as nossas vidas. Cuida de nós, é o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, sem mais delongas, nós vamos entrar aqui no texto áureo, desse estudo que fala o seguinte: olha, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e o destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Está lá em João 10, 10. Na verdade prática dessa lição, nós vamos ver assim, olha, o início e o término da nossa vida são prerrogativas exclusivamente de Deus. Puxa vida, nós temos visto falar aí, principalmente nessa época de pandemia, um monte de gente suicidando. Nós vamos chegar lá daqui a pouquinho, nós vamos falar dos números. Meu Deus, é muita coisa. Então, assim, a gente precisa de entender como é que está acontecendo isso, o que está acontecendo, que esse povo não está aguentando rojão e tá morrendo. Tem gente na Bíblia que não aguentou o rojão e suicidou? Tem gente na Bíblia que a gente acha que suicidou, mas na verdade não suicidou? Então tem um monte de coisa que a gente tem que entender para a gente poder falar sobre isso. Na lição diária, nós vamos ler segunda-feira, lá, Juízes, capítulo 16, do verso 28 a 30. Juízes, capítulo 16, do verso 28 a 30. Vamos lá? Juízes, capítulo 16, verso 28 a 30, a palavra nos diz da seguinte forma: E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele empurrou com toda a força e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Gente, Sansão, ele não se suicidou. Sansão, ele se entregou à morte para poder, teoricamente, se vingar dos filisteus. Como ali ele já se sentia um derrotado, porque eles já tinham cegado Sansão, tinham feito agruras com Sansão, ele falou: não, o negócio é o seguinte, eu até morro, mas eu mato essa turma toda aí. E aí a Bíblia acabou de falar para nós aqui que Sansão, ele matou mais gente do que quando ele estava vivo. Do que quando ele estava vivo, do que quando ele estava bom enxergando. Entende? Então, assim, esse tipo de atitude de Sansão, nós vamos verificar daqui a pouquinho,
que ele não chega a ser um suicídio. Não chegou a ser comentado como um suicídio. Nós vamos ver daqui a pouquinho, amém? Mas sim um sacrifício que ele fez. Terça-feira, Mateus capítulo 27, esse nós vamos aprender demais. Nós tivemos que estudar muito para poder conseguir concluir isso aqui. Mateus capítulo 4, capítulo 27, versos 4 e 5. Olha para você ver que coisa que esse me fez pensar, eu conversei com a pastora Sandra, buscamos informações, tentamos ver o que estava acontecendo, mas esse foi pesado. Olha para vocês verem aqui, nós vamos falar sobre o suicídio de Judas, né? Suicídio de Judas. Mateus capítulo 27, versos 4 e 5. Está aqui, ó. Olha para você ver, presta muita atenção. Mateus capítulo 27, versículo 4 e 5. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro do templo, dentro do templo, e saindo foi e enforcou-se. Agora nós vamos ver Atos capítulo 1, verso 8. Olha para você ver o que é o trem. Atos capítulo 1, verso 8. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: mas receberão Atos capítulo 1, verso 8 ou é 18? É 18. Atos capítulo 1, verso 18. Aqui para mim está 8, ó. Atos capítulo 1, verso 18. Tá da seguinte forma, olha só. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo, outras traduções falam comprou um terreno, ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e suas vísceras se derramaram. Caramba! Ele enforcou? Ou ele morreu porque caiu de cabeça lá? Como é que foi esse negócio? A gente pesquisando, porque isso é polêmica, irmão. Olha para você ver. Como é que foi esse negócio? Mateus falou que Judas se enforcou. Espera aí. Aqui fala que ele comprou um terreno e aí caiu de cabeça, rasgou as vísceras lá, as entranhas dele saíram para fora e aí morreu. Espera aí. Se você ler de novo o Atos capítulo 1, verso 18, não fala que ele morreu ali, não. Ele se enforcou, aí morreu. Aí depois, nós estávamos estudando sobre isso, em complementariedade, ou seja, o complemento disso é que ele se enforcou, na mesma terra que ele tinha comprado lá, ele se enforcou e caiu depois. Depois que ele caiu, bateu nas pedras lá, rasgou tudo e as entranhas dele saíram para fora. Pode ser que vai se encostar a gente perto de você e dizer o seguinte: olha só, como é que Judas morreu? Aí você fala: não, ele se enforcou. Não, ele caiu, rasgou lá a coisa e morreu. Foi porque rasgou a barriga lá e as entranhas saíram para fora. Não, gente. Ele se enforcou. Depois que ele se enforcou, ele caiu. E aí sim, nas pedras a barriga dele rasgou e as entranhas saíram para fora. Guarde isso aí. Um estudo poderosíssimo que nós fizemos com relação a isso. Amém? Nós vamos pegar Salmo capítulo 100, verso 3. Salmos capítulo 100, verso 3. Salmos capítulo 100, verso 3, a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma, olha: reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele, somos seu povo, rebanho do seu pastoreio. Uai, se você não reconhece que Deus é que nos fez,
você também não consegue reconhecer que a nossa vida foi Ele que deu. E se foi Deus que deu a nossa vida, por que é nós que vamos tirar? Ele é dono. Quando a minha mãe morreu, gente, eu falava muito isso com as pessoas, sabe? Ah, como é que você está? Sua mãe morreu. Gente, não esquenta a cabeça, não. Deus é dono do primeiro fôlego, assim como Ele é dono do último fôlego. Ele deu o primeiro fôlego para minha mãe e 83 anos depois Ele recolhe o último fôlego dela. Então, Deus aqui é dono de todas as coisas das nossas vidas, inclusive do nosso respirar, né? Então, a Nívia Soares canta muito, esse é o meu respirar. Então, assim, esse tipo de situação, nós temos que entender, é Deus que é dono da vida, tanto que quando aconteceu o pecado original, que aconteceu lá na árvore do bem e do mal, Deus imediatamente coloca um querubim para proteger qual árvore mesmo? A da vida. Porque se Ele queria que alguém protegesse a árvore da vida, é porque é intocável por outra pessoa. Somente Deus é que detém a condição de proteger a vida, de dar a vida, de tirar a vida. Somente Ele. Vamos continuar aqui, quinta-feira, Eclesiastes capítulo 3, verso 2. Eclesiastes capítulo 3, verso 2. Eclesiastes, depois para ver. Eclesiastes capítulo 3, verso 2. Eclesiastes capítulo 3. É isso mesmo. Eclesiastes capítulo 3, verso 2. Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 3, verso 2. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Deus é dono dessas coisas todas. É Ele que determina o nosso nascer e o nosso morrer. É somente Ele. Não adianta a gente querer ficar tentando antecipar as coisas, não, que se você faz um negócio desse, automaticamente você está fazendo algo contra a vontade de Deus. Eu sei que você não vai fazer isso. Eu sei que... Gente, mas o suicídio passa pela cabeça do povo. Quando eu era mais jovem, isso já passou pela minha cabeça. Então, nós temos que entender aí um pouquinho sobre suicídio, por que acontece, como é que acontece, quais são as circunstâncias que acontecem, para que nós possamos começar, se eu estou começando a viver desse jeito aí, deixa eu pensar aqui, vamos resolver a nossa vida aqui, porque, entende? Suicídio não faz parte do nosso meio, não. Vamos lá, João capítulo 15, verso 13, João capítulo 15, verso 13. João capítulo 15, verso 13. Passa depressa. João capítulo 15, verso 13. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Está falando de quem mesmo? Jesus Cristo. Ah, então Jesus Cristo suicidou? Não, em momento algum. Nós vamos ver coisas aqui que, embora o autor desse livro tentasse classificar como suicídio sacrificial, não é considerado suicídio sacrificial. É considerado dar a vida em amor ao outro. É isso. Claro. Se fosse assim, Jesus Cristo teria suicidado? Que bobagem esse negócio, hein? Que raciocínio mais ruim esse tipo de coisa. Se Deus, Ele abomina aquele que tira a própria vida, Deus, Ele iria permitir com que Jesus Cristo fizesse uma coisa dessa? Jamais, jamais. Então, nós temos que parar para pensar sobre isso. E ainda João capítulo 10, verso 15.
João capítulo 10, verso 15. João capítulo 10, verso 15. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. É suicídio? Não, irmão. Mas não é mesmo. Não é mesmo. Nós vamos ver sobre isso aqui. Amém? E agora então nós vamos ler 1 Samuel capítulo 31, verso de 1 até 6. E a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma, olha só. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram atravessados na montanha de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas e a Abinadab e a Malquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram. E muito temeu por causa dos flecheiros. Então Saul disse ao seu pajem de armas, ou seja, ao seu escudeiro, né? Arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem. Então Saul tomou me atravessem e se escarneçam de mim. Porém, o seu pajem, o seu escudeiro, né, de armas lá, não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Suicídio. Vamos lá. Vendo, pois, o escudeiro de Saul, que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Suicídio. Assim, faleceu Saul e seus 3 filhos, e o seu pajem de armas, ou seu escudeiro, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. Caramba, hein? Saul suicidou. Saul suicidou, e por isso nós vamos entrar na introdução da lição. A expressão suicídio vem do latim sui, ou seja, a si mesmo, caedere, matar a si mesmo. Então, significa matar-se a si mesmo, e também conhecida como morte auto-infligida. Essa prática tem sido um mal silencioso, e o índice de pessoas que suicidam vem crescendo assustadoramente. Estudaremos o suicídio nas Escrituras e no mundo, seus tipos e o posicionamento cristão quanto a esse tema. Gente, nós vamos ver aqui por que muita gente suicida. Com exemplo bíblico, hein? Nós vamos ver aqui por que o suicídio é considerado algo abominável diante de Deus, né? Então vamos lá, o suicídio nas Escrituras e no mundo. Amém? A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma, olha só. As Escrituras registram alguns casos de suicídio, né, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Em situação de conflito, homens se desesperam e tiram a própria vida. No mundo todo. Aí vamos lá no Antigo Testamento, olha só. A história de Sansão mostra que a tarefa dele era derrotar os filisteus, mas ele revelou o segredo da sua força e foi preso. Decidido cumprir sua missão, na festa de Dagon derrubou o templo sobre si e seus inimigos. Entretanto, essa ação é vista como sacrifício de guerra e não suicídio. Já começamos por aí. Por isso, Sansão aparece na lista dos heróis da fé. Outro registro de suicídio, aí é um registro de suicídio, é o caso de Saul e de seu escudeiro. O primeiro rei de Israel rejeitou o Senhor, buscou o ocultismo. Acuado na peleja contra os filisteus, Saul lançou-se sobre a sua própria espada, e o seu auxiliar fez o mesmo, né? Por que eles fizeram isso? Eles fizeram isso porque ele falou que, nossa, eu estou envergonhado,
Nossa, esses caras vão me pegar e eu não quero morrer na mão desses incircuncisos. Eu sou orgulhoso, eu sou rei de Israel, e eu sendo rei de Israel, esse orgulho não me permite morrer na mão desses qualquer um aí. E agora esses caras vão vir, vão me matar? Não, sou que, ó, pelo amor de Deus, me mata aí, ó. Já estou ferido mesmo, o negócio está feio, não vou conseguir sair fora, me mata aí. Aí o escudeiro falou assim, eu não. Aí ele se matou. Mas por quê? O orgulho, a vergonha, o medo da vingança, da ira dos inimigos era muito grande. Então Saul e seu escudeiro suicidaram-se. O quarto caso na Bíblia foi foi o de Aitofel, né? Conselheiro de Absalão, que não suportou ter o seu conselho rejeitado e se enforcou. Gente, quantas e quantas pessoas no mundo que querem alguma coisa e recebem um não. E pelo fato de receberem um não, eles não aguentam a pressão e suicida. Quem foi que falou que tudo que a gente quer a gente tem que ter? Quem foi que falou com a gente que tudo que você imagina que tem que acontecer na sua vida tem que acontecer? A dondoca não pode ouvir não? O senhor não pode ouvir não, porque você fica frustradão, meu Deus, então eu vou suicidar. Para com isso. A vida não é feita só de sims, a vida também é feita de não. E quando esse não, principalmente quando esse não vem de Deus, é porque o propósito dele é maior na nossa vida. Lá na frente a gente vai entender por que o propósito de Deus em dizer não para nós é algo extremamente importante e na verdade vai nos ajudar. Mas tem tanta gente que não, é acostumado a só receber sim, os filhinhos de papai, tudo que quer tem. Aí o dia que não tem, suicida. Foi exatamente o que aconteceu aqui com Aitofel, que era conselheiro de Absalão, né? Ele foi dar um conselho para Absalão, Absalão rejeitou, então vou suicidar. Aí fez boquinha lá e suicidou, se enforcou. Mas tem um outro registro também, que é o rei Zinri. Estudamos também muito sobre esse rei. O rei Zinri reinou 7 dias em Judá, no lugar de Elá, filho de Baasa. Baasa foi um rei muito ruim. Fazia tudo que era abominável diante de Deus. E Deus tinha dado ao profeta Jeú a incumbência de avisar para Baasa que Deus iria se vingar de Baasa. A ira de Deus iria cair sobre Baasa e sua família. Aí, o rei Elá, filho de Baasa morreu. Aí assumiu no lugar dele o rei Elá, filho de Baasa. Ele tinha um conselheiro que se chamava Zinri. E o Zinri não gostou de uns trem que aconteceu lá, foi lá e matou o rei Elá. E tomou o trono e ficou 7 dias no lugar dele. Acontece que Onri estava em batalha lá em Gilboa. Estava lá em Gilboa, no campo de batalha. E o rei Zinri, que estava reinando 7 dias em Tirza, o rei Onri foi consagrado rei no lugar do Elá, que tinha morrido, mas ainda estava no campo de batalha. Quando ele chega em Tirza, ele descobre que Zinri é que tinha se consagrado rei. E aí tudo ele fez com muita maldade, o Zinri. Então Onri fez um cerco na cidade de Tirsa e então ia eliminar
Zinri. Zinri, sabendo dessa história, ele vai para a cidadela e bota fogo no palácio da cidadela e morreu queimado. Suicídio de Zinri. Por que ele suicidou então? Porque não aguentou a pressão, irmão. Ele queria porque queria ser rei, e o fato dele querer ser rei não permitiu, Onri, que estava em campo de batalha, não iria permitir com que isso acontecesse, porque tudo isso ele fez com muita maldade no coração. E aí Onri voltou para poder assumir o trono lá na cidade de Judá, e aí automaticamente Zinri não aguenta a pressão, fala, que é isso, esse cara está disposto a se vingar mesmo de mim, e eu não aguento essa pressão não, e eu vou botar fogo no palácio, e morreu queimado. Suicidou. Essa é a história de Zinri. Então veja bem, exceto Sansão, esses homens foram motivados a suicidar-se pelo orgulho, escolheram a morte em lugar de confiarem em Deus. Aliás, podemos dizer que Sansão morreu em combate. No Novo Testamento, quem é que morreu no Novo Testamento? Você conhece no Novo Testamento? Lá eu falei testamento. No Novo Testamento, quem diz é o seguinte, olha só para você ver, o mais emblemático caso de suicídio é de Judas Iscariotes. Ele fizera parte do colegiado apostólico, sua função de tesoureiro requeria integridade. Sua ambição, no entanto, ele furtava as moedas que eram lançadas na bolsa. Sua ambição por dinheiro foi uma das motivações para entregar Jesus. Culpado, ele, por trair Jesus, o inocente, ele se enforcou. Mas por que mesmo que ele se enforcou? É pela mesma razão que muita gente, suicida. Erros irreparáveis. A pessoa comete uma bobagem que é irreparável, prejudicando de forma irreparável a vida do outro. Nós estamos vendo isso demais na nossa atualidade aí, ó. Não, esquece isso. As pessoas que amam muito suas esposas, e aí o relacionamento não dá certo, ela sai, vai procurar outra pessoa que trata melhor, que trata com carinho, que trata com amor. Aí o sujeito de cá, ele acha que aquele negócio é traição e simplesmente vai lá e mata aquela dona. Mata aquela dona. Mas aí ele vê que aquele erro dele é irreparável. O que ele faz? Para não pegar uma pena daquelas absurdas mesmo na cadeia, e os caras lá na cadeia faziam um monte de bobagem com ele, o que ele faz? Suicida. Foi exatamente o mesmo raciocínio do Judas. Erro irreparável contra o outro que ele considerava. Então, acha que a melhor saída é suicidar. Foi dessa forma que Judas fez. Amém? Então, tem uma parte que nós lemos aqui, já comentamos sobre isso, tem uma parte que fala que Judas precipitou-se e arrebentou-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram, está lá em Atos 1,18, mas isso foi depois que ele suicidou. Ele enforcou, aí no que ele enforcou, o que ele fez? Depois o corpo dele caiu daquela forca e ele bateu na pedra e rasgou todo por dentro, a barriga lá, e saiu tudo para fora lá, as tripas dele saiu tudo para fora. Cristo já tinha alertado, ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Porém, Judas não resistiu ao diabo, nem teve a humildade de buscar perdão do Senhor. Ele preferiu o suicídio a corrigir o erro. Em nossos dias, a banalização da vida e da fé tem contribuído para comportamentos similares e consequente queda espiritual das pessoas. As pessoas estão achando, gente, que muitas vezes a gente fica sem saída. Não, e agora? Eu fiz isso, e agora? Qual que é a saída? Meu Deus, e agora? Aí vai e suicida, acha que a saída é essa. E não é por aí. Não é por aí. Às vezes a pessoa suicida porque acha que não terá perdão em relação àquele erro que ele fez.
E não é por aí. Às vezes as pessoas perdoam, muitas vezes as pessoas perdoam. Só que aquela pessoa está numa fase de desespero e faz bobagem, suicidando. Amém? O suicídio pelo mundo agora. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as mortes por suicídio são 800 mil mortes por suicídio todos os anos. E cerca de outras 20 milhões de pessoas tentam ou pensam em suicidar. Para cada suicídio, cerca de 6 e 10 pessoas são diretamente afetadas. Ou seja, o fulano suicidou. O fulano suicidou. A esposa dele ficou triste porque ele foi embora. Os filhos ficaram tristes. A mãe ficou triste. O pai ficou triste. O outro fulano lá ficou triste. Então, o fulano, um cara suicida, 6 outras pessoas que o conheciam vão ficar diretamente afetadas. Triste isso, hein? Então vamos continuar. Na maioria dos países desenvolvidos, o suicídio é a primeira causa de morte não natural. Desde 2015, as autoridades iniciaram um movimento chamado Setembro Amarelo. Passamos por ele agora, eu até vi essa chamada aí nas TVs aí, que é estimulado pela Associação Internacional de Prevenção ao Suicídio. O movimento consiste em sinalizar locais públicos com faixas ou símbolos amarelos, para que as pessoas comecem a pensar no amarelo, alerta para a sua condição emocional. Veja que isso não é interessante, veja que você não pode desistir da vida, veja que há uma saída. Amém? Vamos continuar. Tipos de suicídio. Esse bacana demais esse negócio. Olha só. Os tipos de suicídio podem ser classificados como convencional e pessoal. Neste tópico, veremos as suas principais implicações. Suicídio convencional. Como é que é isso? Dá-se o nome de convencional ao suicídio provocado pela traição cultural ou coerção de um grupo social. O Saul e o Zinri cometeram suicídio convencional. Por quê? Estava morrendo de medo do que aquele povo ia fazer com eles. O que esse povo vai fazer com a gente? Nós vamos cair na mão do inimigo. Eu prefiro suicidar. Suicídio convencional, que é o cara que matou a mulher dele lá, porque ele estava com ciúme lá, o tal do crime passional, matou a mulher dele e agora eu vou para a cadeia, e o que vai acontecer? Nossa, esse povo vai me esfolar vivo lá dentro, eu suicido, prefiro morrer. Exatamente esse é o suicídio convencional. Entre os esquimós, por exemplo, é tolerada a expressão do suicídio por incapacidade ou nos idosos. No Japão, a prática do harakiri expressava o orgulho de um suicídio em escapar de uma situação tolerável. Harakiri é quando a pessoa bota a espada contra ele mesmo e chucha nele. Aí pronto, aí morre. Né? E era visto como um ato de nobreza antigamente. Em maio de 2007, ao ser investigado por corrupção, o ministro da Agricultura do Japão sentiu-se extremamente envergonhado e cometeu suicídio por enforcamento. Tá vendo? Para eles lá, é como assim, nossa, eu fiz bestude, eu fiz bobagem, e agora, não, eu mereço a morte, eu me mato. Em vez dele esperar um pouquinho, cumprir a pena que ele iria cumprir e pronto. Não, mas ele preferiu morrer. Falta de quê? De Deus. Falta de Deus, né? Então vamos continuar. 2014, a taxa média de suicídios no Japão era de 70 pessoas por dia. Especialistas costumam citar a antiga tradição de suicídio em nome da honra. Tá vendo? Não, eu não mereço viver porque eu fiz muita bobagem aqui nesse povo do Japão aqui. Para explicar as razões culturais, tornaram os japoneses mais propensos à morte por suicídio. Que ruim, hein? Tá vendo? Então os caras ficam lá, passa vergonha, fica com vergonha porque fez aquela bobajada, aquele erro ruim lá, e aí o que acontece? Suicida. Né? Bom, suicídio pessoal. O primeiro que nós lemos é o suicídio convencional, e esse agora é o suicídio pessoal. Praticado por iniciativa individual, sem a influência e tradição cultural. As motivações para esse suicídio são variadas e muitas vezes
Não é possível apontar causas aparentes. Contudo, o suicídio é considerado uma fuga radical e permanente dos problemas da vida, tais como dificuldades financeiras, desilusões amorosas, sentimentos de culpa, depressão, neuroses, desequilíbrios mentais e espirituais e outros. Tais pessoas desprovidas de fé e de esperança, em um ato de desespero, atentam contra a própria vida. Dados oficiais indicam que no Brasil 32 pessoas cometem suicídio a cada dia. Esse índice é superior às mortes causadas pela AIDS e pela maior parte dos tipos de câncer. Quantos de nós conhecemos algumas pessoas que já suicidaram? Eu conheço um monte. E eu tenho certeza que você também conhece. E vai ver por que suicidou. Não aguentou o rojão, não, filho. Apareceu um problema assim, meio que cabeludo, assim, na área financeira. Eu não vou conseguir resolver isso, não. Puf, suicídio. Apareceu um problema assim, meio que cabeludo, assim, na área emocional, lá, da conjugal, lá com a dona dele, lá. Ou seja, a dona dele resolveu sair fora, aquele negócio todo. Não vou aguentar ficar sem essa dona, não. Puf, suicida. Para, senhor. Nós temos que parar para pensar que o suicídio, ele não pode ser absolutamente nada que venha interromper a nossa vida porque nós somos fracos. Não, muito pelo contrário. Nós somos fortes no Senhor Jesus. E não tem nada, a própria Bíblia lá em Coríntios capítulo 10 fala que não tem nada que seja um jugo tão forte na nossa vida que venha nos levar à sucumbência, a sucumbir. Não. Nós temos que entender que as coisas que acontecem na nossa vida, por piores que sejam, a nossa vida é o maior valor que nós temos. Então não tem esse negócio de ficar suicidando porque deu errado, suicidou porque disse não, suicidou porque não gosta de mim, eu vou mostrar para esse povo, ninguém gosta de mim, eu vou suicidar. Para com isso. Nós temos que entender que as coisas não são por aí. Vamos continuar aqui. Posicionamento cristão para o suicídio. A posição teológica e a ética do cristão são desfavoráveis à prática do suicídio por afrontar a soberania divina. O posicionamento teológico. O cristão se posiciona contra o suicídio fundamentado no 6º mandamento do Decálogo: não matarás. O princípio proíbe o homem de assassinar o outro, então se assassinar o outro é pecado, então assassinar ele mesmo também é pecado. Claro. A vida humana é uma dádiva divina e, portanto, pertence a Deus. O Criador é que determina o início e término da vida, não a criatura. É Deus quem estabelece quando e como a vida deve cessar, seja por doença, por velhice, por acidente. A vida, o fim da vida só está sob a presciência e a soberania divina. Agora vamos ver o posicionamento ético da coisa. A posição ética cristã é contrária ao suicídio pelos seguintes e principais motivos. O suicídio implica em banalizar a vida e afrontar a soberania divina. O suicida viola o mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Não é para eu amar o próximo como a si mesmo? Então, se eu me mato, é porque eu não amo nem eu, que dirá vou amar o próximo. Né? Banalizar a vida e afrontar a soberania divina significa o seguinte: minha vida não vale nada. Para com isso, um negócio tão precioso. Começa a analisar as células do seu corpo, começa a analisar o funcionamento do seu corpo, começa a analisar que você não está ligado em tomada nenhuma e você funciona bem pra caramba. Começa a analisar que você não precisa de bateria aí, você funciona bem pra caramba. Pastor, mas tem umas pessoas que usam marca-passo. Esquece isso, vamos falar da saúde dada por Deus. Entende? Então nós temos que aprender a valorizar a vida que Deus nos dá, porque essa vida ela é carregada de bênção todo dia. O fato de uma célulazinha sua se multiplicar milhões e milhões de vezes aí ao longo do ano, pelo amor de Deus,
É só quem não quer entender que não entende como que a vida é algo extremamente precioso para as nossas vidas aí. Olha só, o suicídio é um ato egoísta de quem pensa em aliviar seu sofrimento sem se importar com os outros. Lembra que eu falei? Ser suicida aqui, pelo menos 6 pessoas ou até 10 pessoas são afetadas diretamente. Então, o suicida é: eu vou resolver minha vida e pronto. Ele resolve a vida dele mesmo, mas em compensação, 6 ou 10 pessoas ficam tudo arrebentado lá do lado dele, lá porque suicidou, né? Suicidar-se denota inversão de valores da vida e falta de confiança em Deus. Pois é, ué. Eu acho que eu que tomo conta da minha vida é minha, ela diz respeito a mim. Não, só é Deus que toma conta, foi Ele que criou, foi Ele que te deu o primeiro fôlego, foi Ele que é capaz de tirar o último fôlego, entende? O suicídio é um gesto de ingratidão que interrompe o ciclo da missão da vida outorgada por Deus. A verdade, ser ingrato demais por não saber como que funciona a vida. Aí o suicida é o suicida que é ingrato, viu, gente? O suicida é ingrato demais por não saber como funciona a vida, né? Então, dessa forma, a igreja precisa ajudar as pessoas a não sucumbirem diante desse mal, tá vendo? Por isso que nós falamos de suicídio hoje. Nós vamos encontrar na nossa vida, gente, eu tenho um primo, eu ligo para ele direto e reto, brinco com ele direto e reto, mas de vez em quando ele está com as conversas suicidas. E aí eu entro com uma série de outras conversas e tento ajudar, e tento trazer, e tento mostrar Deus, mostrar que é Deus que toma conta da vida dele. Tem dado certo. Mas que ele tem essa ideia suicida, tem. Então, nós que somos da igreja temos que conhecer todos esses assuntos que nós acabamos de falar aqui, para que nós consigamos ajudar as pessoas que têm essa ideia suicida. Eu vou matar fulano, depois vou me matar. Para com isso. Você não deve nem matar o fulano e nem se matar. E nós temos que aprender a ajudar essas pessoas dessa forma. Amém? Por isso nós vamos ler aqui a conclusão. O aumento do suicídio é resultado da ideologia que enaltece a criatura em lugar do Criador. É claro, a criatura acha que é a dona da vida, né? E na verdade não é por aí, né, gente? Quando o homem evoca autonomia sobre o próprio corpo e a vida, ele despreza e afronta a soberania divina. Graves e desgraçadas e ruins consequências acontecem com ele. A vida só tem sentido quando está sob o controle irrestrito do seu Criador, e é verdade. Eu e você sabemos disso. A minha vida e a sua vida, ela é muito feliz. Nós somos muito felizes porque a nossa vida está sob o controle completo de Deus. Eu tenho certeza disso. Você também tem? Então, todos nós jamais devemos pensar nessa besteira de suicídio. Se isso já passou pela sua cabeça, igual já passou pela minha quando eu não conhecia Jesus, eu gostaria que você começasse a tirar isso da sua cabeça e entender que jamais não é você que é o dono da sua vida, e sim é Deus que é o dono da sua vida. Amém? Vamos orar para que nós terminemos. Ó Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos ensinado, principalmente nessa noite, com um assunto tão polêmico, um assunto que verdadeiramente vem a cair na realidade do mundo de hoje, onde várias e várias pessoas acham, Senhor Deus, acham-se em situação de desespero, de dor, de angústia, acham-se, Senhor Deus, em situação de fraqueza, achando que não vão dar conta de serem perdoados, achando que não vão dar conta de resolver os problemas da vida, e se desesperam e caem em suicídio. Por isso, Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que manifeste-se, Senhor Deus, junto a todo e qualquer membro da nossa igreja, de forma, Senhor Deus, que nós possamos, com a inteligência e a sabedoria dada pelo Senhor nessa lição de hoje, ajudar a essas pessoas de forma que eles desistam exatamente dessa ideia ruim de suicídio. Então, Pai, em nome de Jesus, nos torna soldados do Senhor nessa vigília, Senhor Deus real, para que as pessoas consigam enxergar o Senhor nas nossas vidas e desistam, Senhor Deus, de interromper a vida deles.
Pai, em nome de Jesus, recebe a nossa oração. É o que nós te pedimos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Fiquem com Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Ainda não é tempo de voltar. Nós chegamos a pensar, mas os números cresceram. Os números cresceram. Então, com a nossa responsabilidade e sabedoria dada por Deus, nós vamos segurar a onda mais um tiquinho para a gente ver como é que vai ficar essa questão, tá bom? Mas já estamos preparados. Já temos os totens, já temos os álcools, já temos um monte de coisa. E em nome de Jesus, quando a gente começar a perceber realmente a nova queda na situação, nós vamos voltar, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Fica triste não. Nós voltaremos em breve, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.